Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre CSS, nesta aula será apresentado como usar o display no CSS. E o que seria a propriedade display? O display é utilizado para especificar se o elemento deve ser exibido ou não e como deve ser exibido. Por exemplo, tenho a propriedade display utilizando o valor none. Quando eu coloco o valor none, eu quero que o elemento seja ocultado, ele não deve ser apresentado. Mas eu também tenho a propriedade, esta segunda propriedade, com este valor. Ele também oculta o elemento, mas eles possuem uma diferença. Isso será apresentado na aula. Eu tenho o display block, quando eu quero apresentar o elemento. Eu também tenho display inline, quando eu quero apresentar os elementos na horizontal. Imagine que eu tenho uma página e no menu eu quero apresentar. Eu tenho a página home, a página sobre, a página contato. Esses links eu quero que ele apresente em uma página horizontal. Para isso é utilizado o display inline. Vamos ver agora na prática como utilizar o display. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório. Tenho o arquivo index da aula anterior, deixei somente a estrutura básica do HTML e também o arquivo custom CSS, somente com a personalização em relação à cor de fundo e também à cor da letra. Estou incluindo este arquivo custom CSS neste arquivo index.html, neste local. Então, conforme eu já citei, será abordado o display. Antes, eu abro no navegador, no Google Chrome, simplesmente arrasto o arquivo index para abrir. E tenho a palavra display. Nesse display, abaixo dele, crio um P de parágrafo, coloco texto 1 ou parágrafo 1, eu coloco o texto. Então, primeiro, segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total, 8. Altero o número só para seguir uma sequência, para conseguir visualizar qual deles que eu quero personalizar, porque eu quero utilizar o display para conseguir apresentar quando eu tiver vários parágrafos, fica mais fácil. Atualizo e tenho todos os parágrafos, primeiro até o oitavo. Retorno no CSS, primeiro eu utilizo o display none. Para poder utilizar, eu acrescento no segundo parágrafo, neste, o atributo class e o seletor com o nome de texto underline 2. Underline, não coloque o traço. Pego este seletor, em função dele estar dentro do atributo class, então eu devo colocar ponto, abro chave, fecho a chave, utilizo a propriedade display, em seguida utilizo none, coloco o display, depois o valor none. O que será que vai ocorrer? Anteriormente eu tinha o texto 2, atualizo, não existe mais o texto 2. E não tenho espaço para o texto 2, assim vai do texto 1 para o texto 3. O 2 está ocultado e não está ocupando espaço. Mas eu havia citado que há uma outra propriedade. Eu coloco aqui no texto 4, então utilizo o atributo class, em seguida a palavra texto 4, não pode colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco no nome do seletor. Este seletor está dentro do atributo class, então se é atributo class, deve ser colocado ponto e o texto 4. Abro chave, fecho a chave e utilizo esta propriedade. Eu quero ocultar, mas qual é a diferença entre display none e essa outra propriedade? Ambos ocultam. Lembram, do 2 ele não está sendo apresentado. Agora eu coloquei no 4. Atualizando, ele ocultou o conteúdo, mas está ocupando espaço. Onde deveria ficar o texto 4, permanece ocupado. Eu não coloco outro conteúdo neste local. Diferente do display none, eu ocultei o texto que estava abaixo ocupou o lugar do texto 2. Essa é a diferença do display none e dessa outra propriedade. Se você quer que
o local não seja reservado, utiliza o display. Se você quer reservar o lugar para que outro conteúdo não ocupe o espaço, então você utiliza esta propriedade. Mais um, acrescento agora no 6, utilizo o atributo class e em seguida texto underline 6. Pego o nome do seletor, este texto 6, retorno no arquivo custom, está dentro do atributo class, então é ponto, e ele recebe o seguinte, display block. Para que serve o block? É para apresentar. Eu sei que você vai falar que o 6 está sendo apresentado, continua sendo apresentado, mas aqui eu tenho o none, o 2 ele não está sendo apresentado. Se eu colocar block, conferir se vai ser apresentado, atualizo, está sendo apresentado. Imagine, você tem um texto que ele deve ser oculto. Se o usuário fazer alguma ação, o JavaScript deve ativar um CSS que deve apresentar o conteúdo. Para isso, você utiliza o display block. Inclusive, se você quer aprender mais sobre JavaScript, abaixa o link para acessar a playlist completa sobre JavaScript. Eu apresentei o none, depois para ocultar e o block para apresentar. Continuando com o display, eu tenho o próximo, que é o display inline. Eu crio uma lista UL para começar a lista, finalizo a lista, utilizo também a tag li. Cada item desta lista vai estar dentro do li e cada item vai ser um link. Imagine que fosse um menu. Abro a tag A, finalizo a tag A, apresento a palavra home e também tem o atributo href para qual local que deve redirecionar. Coloco o hashtag para não redirecionar para nenhum local. Home, sobre empresa e depois contato. Aqui será somente sobre e depois aqui abaixo também será o contato. Conferir, eu tenho um menu básico, mas este menu está na vertical. Eu quero colocar na horizontal e também retirar este símbolo. Para isso, eu utilizo a tag li. Em função de estar utilizando a tag, eu não preciso colocar ponto para identificar que é um class e nem hashtag para identificar que é um ID. Abro chave, fecho a chave, continuo o display, somente agora eu coloco display inline. Deve colocar em linha. Atualizo, colocou os itens da lista em linha. Quero também retirar esse traço na parte inferior, então você coloca o Text Decoration, não é um conteúdo desta aula, mas eu coloco Text Decoration None para não apresentar o traço. Por que ele está apresentando? Porque eu estou indicando o LI, mas eu quero o LU. Então, eu faço o seguinte, aqui coloco LI, depois a tag A, eu falei o LU, mas eu não preciso, posso só colocar o LI e a tag A. Text Decoration None, atualizo e não tem o traço mais na parte inferior, mas ele está indicando que é um link. Se você quiser criar um menu, podemos criar um menu, mas esta parte vai ser abordado na próxima aula. Eu quero apresentar que quando eu passar o mouse, altere a cor dos itens de menu. Estou no item de menu Home? Altere. Estou em sobre? Também altere. Para isso é utilizado pseudoclasse. Então, eu aguardo você na próxima aula para continuar abordando CSS.